Olá, meus queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da Escola Dominical da Primeira Igreja Batista em Itaberaí. Você é muito bem-vindo, nós agradecemos por cada um que tem nos acompanhado durante todo esse período que estamos tendo a nossa escola bíblica online. Então, que Deus abençoe ricamente a sua vida, que a cada dia mais possamos aprender juntos a palavra do Senhor, pois aqui aprendemos a boa e perfeita palavra do Senhor. E vamos orar, pedindo a proteção e a orientação do Senhor durante esses estudos. Vamos clamar ao Senhor que Ele venha fazer a diferença em nossas vidas, que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades, que possamos aprender um pouco mais sobre o livro de Apocalipse. E também vamos orar pela Divina Bueno, nossa irmã Divina Bueno. Ela está pedindo oração pela família e pela vida financeira e pela sua saúde. Que o Senhor venha estender as tuas mãos sobre ela e toda a sua família. E se você tem algum pedido de oração também, deixa aí nos comentários, no chat ao vivo, que a semana que vem estaremos orando aqui no período da Escola Dominical, mas também estaremos orando durante toda a semana pela sua vida, pelo seu pedido de oração. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos aqui te agradecer, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, pois o teu amor tem coberto as nossas vidas, ó Deus. O Senhor tem derramado bênçãos medidas sobre nós. Em nome de Jesus, nós queremos clamar, ó Deus, que teu Espírito Santo venha agir em nossos corações, em nossas mentes, abrindo, ó Deus, para que possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra. Em nome de Jesus, nós colocamos a vida da nossa irmã divina em Tuas mãos. Estenda Tuas mãos sobre ela, Senhor, derrame as mais ricas bênçãos sobre a Tua serva. Esteja cuidando dela, de sua família, ó Deus. Esteja suprindo em todas as suas necessidades, na parte financeira, ó Deus, na parte da saúde, ó Deus. Que o Senhor esteja guardando ela e todos os seus familiares, ó Pai. Livra, Senhor, de todo mal que venha querer acometer esse lar, ó Pai, e que eles possam declarar ao mundo inteiro: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ó Deus, estenda tuas mãos sobre o teu povo, estenda tuas mãos sobre a tua igreja. Guarde a cada um neste momento, ó Deus, que o Senhor dê a cada um o desejo de te servir dia após dia. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. Então, meus queridos, nós vamos entrar na nossa segunda lição do trimestre, a segunda lição sobre o livro de Apocalipse, que é vocação para a revelação. Apocalipse, capítulo 1, dos versículos 9 ao 20. E quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Entender que João foi vocacionado por Deus para a revelação, compreender o propósito, autoria e destinatário da revelação, conhecer a atitude de João após o chamado para a revelação, esclarecer o propósito, autoria e destinatário da revelação, descrever a atitude de João ao receber a visão, expressar o desejo de exercer a sua vocação no reino de Deus. E o nosso textuário encontra-se em Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos,
por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Talvez uma das possíveis reações que possamos ter é que o livro de Apocalipse esteja além da razão e da nossa compreensão, o que não é verdade. O livro de Apocalipse trata de uma revelação de Deus, escrita em linguagem ilustrada, por meio de símbolos e números, com o objetivo de comunicar uma mensagem. Também ele apresenta profecias a respeito do futuro. Entender o contexto histórico em que ele está inserido facilitará uma melhor compreensão. McDowell, em seu livro A Soberania de Deus na História, a Mensagem e o Significado do Apocalipse, ele fala sobre a relevância deste livro para os nossos dias. Este livro deve ser estudado a partir do seu contexto histórico. O autor argumenta que o livro de Apocalipse foi escrito num período de crise para ajudar os cristãos do primeiro século a enfrentar problemas específicos decorrentes dessa crise. Se nos dermos ao trabalho de aprender a natureza dessa crise, o livro começa a falar à nossa vida e ao nosso tempo. Como naquela época há perseguição aos fiéis, há uma batalha entre o bem e o mal em andamento, e os cristãos sofrem meio às mesmas, mas há uma esperança. A vitória é nossa e já está garantida por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vale ressaltar que toda vocação é um chamado, e neste estudo conheceremos alguém que recebeu uma missão. O seu nome? João. Ele ouviu o chamado, recebeu a visão, entendeu a sua missão e foi comissionado para cumpri-la, como está em Apocalipse 1, 9 e 10. O chamado de João e as implicações desse chamado encontra-se em Apocalipse, capítulo 1, do versículos 9 ao 20. Falando um pouco da história, nós precisamos relembrar alguns fatos. O imperador Domiciano, que reinou entre 81 e 96 depois de Cristo, ele governava o Império Romano e se considerava um deus. Ele espalhava imagens suas pelo império, punindo com martírio, exílio, torturas, confisco e a morte quem não as adorasse. Portanto, os cristãos daquela época acabavam recebendo todo o impacto desse reinado corrupto, e o império se viu banhado em sangue por causa da perseguição e morte dos crentes. A revelação de Apocalipse leva em conta o conflito no seu sentido histórico e espiritual da Igreja e nos leva a meditar sobre suas vastas implicações, que resultaria de tudo isso. O cristianismo realmente iria acabar? Quem venceria as forças do inferno encarnadas em Domiciano? Até quando o Império Romano se manteria oprimindo os cristãos? Que lições são aplicadas à Igreja em todas as épocas? A vocação da revelação apocalíptica precisa ser considerada à luz do estudo dos seguintes aspectos. O primeiro aspecto, o apóstolo chamado para a revelação. Apocalipse 1, versículos 9 e 10. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor,
eu me encontrei em espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta. O Senhor se manifesta a João, eu me encontrei em espírito. Capítulo 1, versículo 10. Cristo concedeu a João uma visão da realidade normalmente incompreensível ao homem. O agente desta visão foi o Espírito Santo, uma voz forte como de trombeta, ou seja, uma voz semelhante a uma trombeta, uma voz forte, e dá a direção. A voz ordenou de forma clara e definida para escrever num livro o que ele estava vendo, e essa ordem repete-se várias vezes em Apocalipse. A força e o poder de Jesus glorificado são apresentados nos símbolos revelados no texto. A visão que João recebeu no dia do Senhor, aqui se refere ao dia do culto que a igreja celebrava ao Senhor, ou seja, o domingo, o primeiro dia da semana, dia da ressurreição de Jesus. A esse tempo da revelação a João, era costume a igreja se reunir a cada domingo para celebração e culto ao Senhor. Outro aspecto importante, os destinatários da revelação, Apocalipse 1:11, que dizia: escreve em um livro que vês e envia-o às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Estas igrejas nos ensinam importantes lições. Primeiro, Cristo é conhecido na igreja e por meio da igreja. Capítulo 1, versículos 12 e 13. Cristo está no meio da sua igreja em ação como resposta para suas expectativas. Capítulo 1, versículo 13. A igreja nem sempre é aquilo que apresenta ser. Capítulo 2, versículos 2 e 9, 13 e 19. Capítulo 3, versículos 1, 8 e 13. Cristo anda no meio da igreja para oferecer-lhe oportunidade de arrependimentos antes de aplicar-lhe o juízo. As igrejas que recebem as cartas estavam na Ásia Menor, hoje atual Turquia, como nós vemos nesse mapinha aqui ao lado. Então nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Para todas as igrejas encontramos uma chamada de atenção. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele aparece em Apocalipse 2, 7, 11, 17 e 29. Apocalipse 3, versículos 6, 13 e 22. As igrejas de hoje podem perceber na revelação apocalíptica as advertências de Jesus que devem ser aplicadas à sua experiência, no seu tempo e na sua história. E essa revelação, ela faz parte da história de sua vida? Essa revelação que João, o profeta, teve na ilha de Patmos, ela também faz parte da história de sua vida? Reflita um pouco. Outro aspecto importante é o autor da revelação, Apocalipse 1, 12 ao 16. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e, no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha.
A voz, como voz de muitas águas, tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Neste ponto, temos o chamado da parte de Deus para João. Ela divide-se em 4 itens. O contexto de João, versículo 9. João ouve, versículos 10 e 11. João recebe a visão, versículos 12 e 16. E João entende a missão, versículos 17 a 20. O apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, como nós já falamos, devido às perseguições do imperador romano Domiciano aos cristãos. Foi nesse lugar que João recebeu a visão, que seria chamada de revelação. Via de regra, afirma-se que João é o autor de Apocalipse, embora muitos prefiram ver João apenas como o escritor, porque transcreveu o livro ditado por Jesus. Outro aspecto é a reverência diante do revelador. Apocalipse 1:17. Quando vi, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Como se estivesse morto. João ficou impressionado com a rapidez da visão. Ele viu que era um ser divino que se dirigia a ele. Ele achou que era um anjo, mas ele ainda não sabia que aquele que dirigia-se a ele era o próprio Salvador. A descrição aqui do impacto causado na vida de João é aquela que frequentemente vemos nas narrativas bíblicas sobre aqueles que tiveram uma visão de Deus. Como exemplo, vamos citar a de Daniel, lá no capítulo 8:18 do seu livro. Enquanto ele falava comigo, fiquei em transe, com o rosto em terra, porém ele me tocou e me pôs em pé. E também nós temos em Daniel 8:27. E eu, Daniel, desmaiei e fiquei doente alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei. Então ele pôs a mão direita sobre mim. O propósito foi levantar e animar o apóstolo João para estar preparado para receber a revelação, comparando essa passagem com a de Daniel 8:18. Enquanto ele falava comigo, fiquei em transe, com o rosto em terra, porém ele me tocou e me pôs em pé. Aqui vemos que tanto Daniel quanto João estavam sem forças naquele momento pelo qual estavam passando. E Deus veio e os levantou. Nós geralmente estendemos a mão direita para levantar alguém que caiu, para que as pessoas se sintam amparadas e animadas. E assim aconteceu com João. O Senhor levantou e disse: Não temas. O fato de ser o Salvador, embora ele aparecesse nessa forma de majestade avassaladora, era uma razão pela qual João não deveria ter medo. Assim, as pessoas não devem temer quando Deus parece se aproximar delas por meio dos impactantes símbolos de sua majestade, como no trovão, no terremoto e na tempestade. No entanto, em meio às manifestações mais marcantes do poder divino, a simples garantia de que o nosso Redentor está perto de nós é bastante para acalmar nossos medos e produzir a calma interior. Eu sou o primeiro e o último. Esta é uma das razões pela qual João não deveria temer, porque o texto declara que o Senhor é eterno.
Assim aprendemos que o Senhor deve ser reverenciado e adorado e reconhecido na sua eternidade e continua manifestando seu cuidado em favor da sua igreja. Você já passou por algum momento difícil quando também teve dificuldades para levantar e prosseguir? Assim como João, você pôde ouvir a voz do Senhor dizendo: não temais. Você já passou por essa experiência? Outro aspecto importante é a identificação dele. Apocalipse 1, 18 ao 20. Eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui. Vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreves as coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Este é o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Estes versículos estão relacionados com a missão de João. Como vemos com frequência no chamado dos profetas, após uma visão vem o comissionamento para uma missão específica, como podemos ver em Isaías capítulo 6, versículos 1 ao 8 e Ezequiel capítulo 1, versículo 28. Diante do temor de João, há uma palavra de segurança de Jesus, como vimos no versículo 17. Não temas. Daí a ênfase sobre o seu poder. Pós-ressurreição, no versículo 18. Mas agora estou aqui vivo, para todo sempre. E João recebe essa ordem para escrever, no versículo 19. Portanto, escreves as coisas que tens visto. Esta ordem já apareceu no versículo 11. Escreve em um livro que vês e envia-o às 7 igrejas. João recebe a visão e ela continuará em toda a revelação. Sua missão é registrar por escrito tudo o que será mostrado a ele e enviar às igrejas. No versículo 20, Jesus reafirma a declaração dos versículos 13 e 16 e esclarece: as estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Nestes versículos, vemos a declaração da vitória triunfal do Cordeiro, aquele que venceu a cruz e a morte, aquele que tem a chave da morte e do inferno. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, 18. Ou seja, Jesus está no controle. O poder do inimigo é limitado. Jesus está vivo para sempre, vitorioso para sempre. Amém. É maravilhoso ter essa certeza que Jesus é vitorioso e Ele nos dá a vitória também. Concluindo, o capítulo 1 de Apocalipse apresenta-nos uma introdução ao livro que tem importância significativa para a compreensão de toda a revelação da visão apocalíptica do Cordeiro de Deus para a sua igreja. O capítulo nos esclarece quanto ao propósito, autoria e destinatário da revelação, para que a aplicação ao contexto atual no qual a revelação deve ser entendida não comprometa a veracidade e a historicidade a partir da visão recebida em prol das igrejas da Ásia Menor, além de revelar-nos a autoridade com a qual João escreve. Ele foi vocacionado para escrever o Apocalipse, versículo 12, 20. Estas informações são fundamentais para o entendimento de todo o livro de Apocalipse. Oremos. Ó Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e queremos Te agradecer
por mais esse estudo. Senhor, que possamos aprender a cada dia, ter a confiança no Senhor, ó Deus, pois o livro de Apocalipse nos revela coisas grandiosas que já aconteceram, que estão acontecendo e que irão acontecer. Ó Pai amado, em nome de Jesus, que o Senhor seja com cada um e derrame, ó Deus, sobre cada um a Tua bênção e a Tua unção. Em nome de Jesus que nós oramos a Ti. Amém. E eu quero fazer um convite para todos vocês. Se você é aqui de Itaberaí, venha cultuar a Deus conosco ali no templo da primeira igreja batista em Itaberaí. Venha, estamos tendo os nossos cultos, começou no domingo passado, com todo o protocolo de segurança, álcool em gel, o distanciamento entre os irmãos. E você que não é aqui de nossa cidade, do nosso estado, você é convidado também. Estaremos transmitindo ao vivo pelos canais da igreja, pelo meu canal. Então, participe conosco também. Você é o nosso convidado. É a partir das 7h30 à noite, às 19h30. Você é o nosso convidado para estar conosco, cultuando a Deus. E nesse momento eu me despeço de vocês, pedindo que o Senhor dê a cada um uma semana debaixo dos cuidados e da proteção dEle. Onde você for, onde você colocar a planta dos teus pés, aquele local ali seja um local abençoado, que você abençoe todas as pessoas que ali estiverem. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém.